Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Assim é Fácil com mais uma aula de Geometria Analítica e vamos dar sequência ao nosso assunto que estávamos estudando um pouco sobre retas. Vimos nas aulas anteriores como que é a formação de uma reta na equação geral e na equação reduzida. Então nesse momento a gente vai aprender a como transformar uma coisa em outra, como sair da geral para reduzida. Então, antes de começar pela reta geral, vamos começar pela reta reduzida. Veja o seguinte, o nosso coeficiente A, nós vimos em várias aulas, inclusive nas aulas de função do primeiro grau, que é o que? O nosso coeficiente angular. E o nosso coeficiente B, ele é conhecido como coeficiente linear. Então, é fácil definir, né? O A, ele determina a inclinação da reta. Então, se eu tiver um gráfico em que eu tenho uma reta qualquer, a inclinação vai depender do meu coeficiente angular. Agora, vamos ver o coeficiente da equação da reta. Vamos ver esses coeficientes. Bom, se na equação reduzida o coeficiente A e B ele tem um significado, será que terá o mesmo significado na equação geral? Eu digo que não. Esses coeficientes não são iguais ao da equação reduzida, então não é um coeficiente angular de forma alguma, gente, não é. Da mesma maneira que o coeficiente B, ele não é o nosso coeficiente linear, não é mesmo. Então, geralmente, vem a pergunta, qual o coeficiente angular da reta tal? Se tiver desta maneira na equação geral da reta, nós temos que reduzir. Não é o coeficiente angular, essa letra A, e o B não é o coeficiente linear. Muito cuidado, gente. Nós só sabemos quais são os coeficientes quando temos a equação reduzida, ok? Só sabemos isso quando temos a equação reduzida. Aí vem a pergunta, bom, como que eu faço para sair da equação geral para a reduzida? Muito simples. Veja esse próximo exemplo aqui. Nós temos dois exemplos. Está aqui, como transformar uma equação geral em uma equação reduzida. Galera, repare, nesse exemplo aqui, nós temos o seguinte. 2x menos 3y menos 1. Nós temos que fazer o que, gente? Nós temos que simplesmente temos que simplesmente isolar o nosso y. Então, nós temos aqui, ó, menos 3y, jogamos do outro lado do igual, ok? Então, veja, teremos 3y igual a 2x menos 1. Já fiz do lado ao contrário, tá? Então, o que acontece? Isolando o nosso y, esse 3 ele está multiplicando. Então, já que está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, teremos a seguinte equação reduzida. Teremos 2x sobre 3 menos 1/3. Olha que interessante. 2 passos, resolvemos o problema. Agora, veja, professor, posso escrever dessa maneira aqui? 2x menos 1 sobre 3? Pode também. Aqui significa a mesma coisa, tá? Então, transformamos da equação geral para a equação reduzida. Vamos ver o exemplo 2 aqui. No exemplo 2, nós temos 4x menos 7y mais 18. Então, veja, esse menos 7x passa do outro lado, do igual, não tem problema. Então, teremos o quê? Já vou colocar na forma que já conhecemos, né? Era negativo, ele se torna positivo, fica 7y igual
a 4x mais 18, ok? Então, isolando o y, se está multiplicando, passa dividindo, nós temos o quê? 4x sobre 7 mais 18 sobre 7. Bom, eu quero deixar daquela forma, professor, tem problema? De forma alguma. Podemos escrever daquela forma sem nenhum problema. Aqui nós temos a equação reduzida. Bem simples, né, galera? Então, na próxima aula, daremos continuidade ao nosso assunto sobre geometria analítica. Em especial, vamos falar das retas. Fica um grande abraço, curta o nosso canal e um grande abraço e até a próxima aula. Tchau!